A pandemia da Covid-19 e o isolamento social atingiram de cheio as micro e pequenas empresas, que respondem por 99% dos negócios brasileiros e 17 milhões de empregos. A lógica é simples: o consumo reduz com a queda na circulação de pessoas e os pequenos negócios, que impulsionam a economia local, são os mais afetados. E para falar sobre o impacto do isolamento social no setor, o nosso convidado de hoje é o advogado Fernando de Paula Ferreira. Ele é conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão de Apoio Jurídico à Micro e Pequena Empresa da OAB Nacional. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Fernando. Olá, Fabíola. Satisfação falar com você e com seus telespectadores. Muito obrigada. Doutor Fernando, os pequenos negócios foram os mais afetados pelo isolamento social? A gente entende que sim. Primeiro porque o necessário isolamento social impõe uma restrição de pessoas, de circulação de pessoas. Então, aquelas compras que aconteciam naturalmente, por impulso, deixam de acontecer. Segundo, porque o hábito de consumo do brasileiro é alterado. Afinal de contas, a gente passa a prestar mais atenção em bens de primeira necessidade, farmácias e mini-mercados de regiões e de setores. Esses não foram talvez tão impactados, mas comércios varejistas, que dependem das portas abertas, de circulação de pessoas, certamente foi altamente impactado. Doutor Fernando, aqui em Goiás, por exemplo, tem muitas empresas que já fecharam ou estão fechando por conta da pandemia? É um dado interessante, Fabíola, porque o fechamento da empresa que é catalogado, que a Junta Comercial do Estado de Goiás consegue divulgar, é aquele cuja baixa ela é formalizada. Então, os episódios de fechamento de empresa, de fato, aquela empresa que fechou as portas e não vai reabrir, esse a gente não consegue verificar nas estatísticas, nos dados que são divulgados. Recentemente, a Junta Comercial divulgou que no estado de Goiás houve inclusive um acréscimo do número de empresas e a gente tem que olhar isso com certa cautela. Afinal de contas, abrir empresas pode ser um empreendedorismo que a gente chama de oportunidade, que é aquele que é pensado, trabalhado, estudado, planejado, ou pode ser um empreendedorismo por necessidade. Quer dizer, já como um reflexo do fechamento de alguns negócios e as pessoas procuram se formalizar de qualquer maneira para tentar um acesso ao mercado, enfim, tentar uma recolocação no mercado. Um exemplo interessante ali na Praça do Sol é um professor de educação física. Ele equipou uma Kombi dele, plotou tudo, pôs equipamentos lá dentro e ele vai para a praça em horários determinados e dá aula para alguns alunos ali ao ar livre. Muito interessante essa iniciativa. Você conhece outras iniciativas nesse sentido? Conheço várias. Na verdade, a gente tem hoje uma gama de empreendedores que estão se revelando no momento de crise. A crise a gente olha ela como um dado negativo, é claro, ainda mais uma crise sanitária, E eu costumo dizer, a gente está numa crise sanitária, muito próximo da gente uma crise política e se avizinha a passos largos uma crise econômica. Mas tem alguns empreendedores que conseguem driblar esse episódio, criando novos, ocupando espaços que antes eram vagos e atendendo às expectativas e às necessidades desse novo consumidor. Certo. Do ponto de vista das empresas já estruturadas, o que pode ser feito para que o setor consiga fôlego para superar essa crise? Olha que interessante isso. A gente tem divulgado que o acesso a crédito é algo extremamente relevante e importante. E de fato é. Repara, a questão não é o crédito. O Brasil é um país rico, não à toa estamos aí navegando entre a 8ª maior economia do mundo. Então o dinheiro não é problema. O problema é o acesso a esse recurso, que isso sim é um gargalo que o Brasil está tendo que enfrentar. As micro e pequenas empresas, melhor dizendo, os pequenos negócios nacionais, eles não têm um fluxo de caixa, uma gordura para queimar por 2, 3, 4 meses, como acontece em países mais desenvolvidos que nós. Então, o caixa, o fluxo de caixa, ele é quase que diário. Se você deixa de entrar receita, se o faturamento cai a praticamente zero, muito provavelmente entraremos num estado de deficitário tal que eu não vou conseguir cumprir com as minhas obrigações. Nesta hora é que o crédito passa a ser importante. E o acesso a esse crédito, ele está hoje problematizado justamente porque ou as exigências são muitas, então a negativação, as restrições ao crédito não foram tão relativizadas e eu penso que deveriam sê-las, ou os juros não estão urbanos suficientemente. Porque o acesso ao crédito ele tem que ser consciente e a juros urbanos. O que eu quero dizer com isso?
Ter um crédito consciente é você entender que para você sair de uma situação de dificuldade, o crédito tem que ser uma escada e não uma pá. E para ele ser uma escada, ele tem que ter juros urbanos, ou seja, juros que sejam condizentes para serem pagos com a própria e natural desenvolver da economia. Com certeza. Na sua opinião, doutor Fernando, as empresas que conseguiram fazer a transição digital durante a pandemia têm mais chances de recuperar o faturamento? Eu acho que aquelas que se adaptaram melhor sequer tiveram um grande impacto no seu faturamento. É a medida que se impõe hoje. As ferramentas são várias, tem para todos os bolsos e todos os gostos, né? A gente tem ferramentas gratuitas que estão à disposição, que podem ser utilizadas. Hoje, a economia do bairro, a economia do setor, essa que deve ser fomentada. É a padaria do meu vizinho, é o açougue que está de frente à minha casa, é o salão de beleza da esquina da minha rua. É essa que tem que se desenvolver e colocar à disposição essas novas tecnologias para agendamento de horários, para entrega a domicílio, uma inovação no delivery. São todas pequenas medidas, mas que fazem toda a diferença quando a gente está com o olhar no consumidor. Quer dizer, uma gestão dos interesses e das experiências do seu cliente talvez seja a grande diferencial que a gente tem. E aí dentro envolve a inovação, a criatividade e inclusive a digitalização dos seus negócios. E a sociedade, o cidadão também tem um papel importante, né, nessa história de valorizar aquele comércio local, as pequenas empresas, né, os pequenos negócios. Sim, é o pequeno negócio que impulsiona o emprego. Tem uma frase que fala que as grandes empresas impulsionam o PIB. Os pequenos negócios impulsionam o emprego. Essa frase ela é um tanto quanto falaciosa, porque na verdade 27% do PIB hoje já é gerado pelos pequenos negócios. Então, por si só, já valeria a pena a gente se dedicar a uma atenção especial a esses pequenos negócios. Mas para muito além disso, a gente tem a economia local sendo favorecida. O dinheiro circulando no bairro, o dinheiro circulando na cidade, naquele território, é claro que ele diminui os impactos de uma pandemia sanitária como essa que a gente está experimentando. Doutor Fernando, qual a previsão para que a situação econômica no país volte ao normal, à sua regularidade? Fabíola, existem pesquisas que já estão se dedicando a esse estudo, né? Me parece que tem um pouco de futurologia no meio, mas o que a gente já constata é que o trânsito volta às ruas. O que a gente já constata é que o empreendedor ele é otimista. Seguindo as responsabilidades, né, os protocolos de segurança, me parece que a economia já está retomando. É claro, enquanto a gente não tiver uma vacina eficiente, que se comprove eficaz para combater a Covid-19, a gente ainda vai ter que seguir com essa nova realidade que nos impõe. Acredito eu que o retorno daquela normalidade antes de março desse ano, muito provavelmente a gente não volta mais. A gente aprendeu muito com essa pandemia. Eu espero que um dos legados que ela deixe para nós seja o legado da solidariedade tão difundido e tão propagado ultimamente. Portanto, eu acredito que a economia já retomou. É claro, aos patamares que era antes, para o ano que vem, mas a gente já está dando os primeiros passos, acredito eu. Com certeza. Assim espero. Doutor Fernando, quais as instituições, organizações estão a serviço dos pequenos negócios e o que elas têm feito para ajudar as empresas a sair da crise? São várias. Eu destaco em primeira mão a maior entidade, talvez do mundo, mas da América Latina, eu tenho certeza, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no caso nosso aqui, do estado de Goiás. O Sebrae Goiás, ele é um salvaguarda dos pequenos negócios brasileiros e, no nosso caso, dos pequenos negócios do estado de Goiás. Existe uma rede de proteção que começa não só pelo Sebrae, mas que passa por órgãos públicos, pelo terceiro setor, pelas universidades e pelas entidades privadas. O Sebrae não pode, não quer fazer tudo sozinho e é claro que a sociedade precisa agora mais do que nunca da conjugação de esforços desses atores que detêm de fato a caneta na mão. Então, quando a gente pensa no estado de Goiás, a criação agora recente de uma Secretaria da Retomada, é uma belíssima iniciativa que o governo do estado faz, porque a gente dá um recado, isso é um signo de relevância para os pequenos negócios, para uma retomada sustentável da economia. O Sebrae está lá, de portas abertas, reabriu para atendimento presencial e está à disposição com suas consultorias, com suas instrutorias e com o EAD à disposição, todo um canal remoto. Eu tive a preocupação de ir no site do Sebrae, a gente vê uma série de iniciativas de atendimento virtual que hoje estão à disposição. E a gente ainda tem
a ciência que está dentro das nossas faculdades e universidades, quer federais, quer particulares. A gente fala quanto vale um pequeno negócio, quanto vale uma boa ideia. A boa ideia, ela não vale nada se ela estiver dentro de um caderno. Ela vai valer quando a gente transforma a boa ideia em produtos e serviços, e eu acho que essa rede de proteção dos pequenos negócios tem que propiciar que a gente alcance esse resultado. Doutor Fernando, qual o papel da advocacia na reorganização do setor produtivo das MPS? Para mim, de extrema relevância. Recentemente eu tive a oportunidade de escrever sobre a pacificação social, e antes da pandemia até. E eu já dizia que o papel da Ordem dos Advogados e advogadas do Brasil é extremamente relevante. Neste momento em que os ânimos estão aflorados, em que os direitos subjetivos eventualmente podem estar lesados, afrontados, relativizados, eu falo os direitos individuais, em que a gente tenta buscar o Poder Judiciário para a composição dos conflitos, nada melhor do que você ser orientado por um bom advogado para você entender quais são os limites do seu direito e, acima de tudo, interpretar esse momento que a gente está vivendo. Porque situações excepcionais exigem soluções também excepcionais. E o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB, ele traz dois recados para nós. Ele traz, primeiro, a regulamentação da profissão, falando o que é a atividade privativa do advogado, do artigo 1º até o artigo 43, e do artigo 44 em diante, principalmente o artigo 44, ele fala qual é a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá não deixa dúvida, a gente tem que prezar pela defesa da Constituição da República, do Estado Democrático de Direito e a busca da justiça social e dos direitos humanos. Olha só. Então, assim, são ingredientes muito caros para a vida em sociedade, para a vida em coletividade. E eu defendo que a Ordem, para além deste atendimento individualizado, ela também pode utilizar da legitimidade que ela tem, da credibilidade constitucional que ela tem, para propiciar aquilo que a gente chama de diálogos institucionais, que é convidar, ser a mão do equilíbrio, fiel da balança, para convidar os atores para um diálogo em prol dos pequenos negócios brasileiros. Falando em Constituição, a nossa Constituição prevê proteção aos pequenos negócios. O setor público, em nível nacional, está fazendo a sua parte, doutor Fernando? É uma pergunta complexa. O que a gente pode dizer é que existe hoje um sistema nacional de proteção dos pequenos negócios. Isso não é novidade. A Constituição de 88, citada por você, Fabiola, ela traz sim já aquilo que a gente chama de regime favorecido e diferenciado aos pequenos negócios. E ele o faz em várias passagens da Constituição. Quando ele fala da livre iniciativa, quando ela fala dos princípios da ordem tributária, todas elas são passagens que deixam muito claro a existência de um sistema de proteção. E quando a gente analisa a Lei Complementar 123, que regulamenta esses dispositivos constitucionais, instituindo entre nós o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, isso fica ainda mais evidente. Quer dizer, as teias normativas, o ordenamento jurídico permissivo, a fim de que o poder público outorgue às micro e pequenas empresas uma proteção, ele já existe. O que a gente está precisando agora são de boas iniciativas. Elas caminham neste sentido, ainda timidamente. A gente precisa criar um ambiente favorável de uma agenda entre governo federal, entre legislativo federal e judiciário federal em prol desses pequenos negócios, porque é organizando o setor produtivo que a gente vai gerar emprego e, consequentemente, gerar renda para o nosso país. Muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos sobre o assunto aqui, doutor Fernando. Eu que agradeço, é uma satisfação e estarei sempre à disposição de vocês. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Fernando de Paula Ferreira sobre o impacto do isolamento social nos pequenos negócios. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.